didático de vocês na página 196, nós temos que ter em mente algumas informações importantes. Primeiro, a Oceania é um dos continentes da Terra e é um menor continente, por sinal. A região da Oceania, o tamanho territorial, a dimensão territorial dela, corresponde a aproximadamente o tamanho do Brasil. Então, você já vê aí que aquele termo que nós utilizamos há algum tempo atrás em nossas aulas, que o Brasil apresenta dimensões continentais, você tem que recordar que esse termo se aplica justamente à dimensão do Brasil correspondente a alguns países, né? Ao conjunto de países, ou mesmo, nesse caso, correspondente ao tamanho de um continente, que é o continente da Oceania. A Oceania ela vai ter aproximadamente 8,9 milhões de quilômetros quadrados, né? Isso daí dá próximo ao que nós temos aí, o tamanho do território brasileiro. E o mais interessante de tudo sobre esse continente, ele está presente nos 4 hemisférios da Terra. Como assim? A Terra, ela é dividida ali, né, em hemisférios. Levando em consideração a linha do Equador, eu teria 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Levando em consideração o meridiano de Greenwich, eu teria o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Só que, paralelamente ao meridiano de Greenwich, eu tenho uma outra linha que vai demarcar ali o que nós chamamos de hemisférios leste e oeste da Terra, os hemisférios ocidental e oriental da Terra, que é chamada de LIDI, é a linha internacional de data, tá? Então você já deve ter visto aí essa informação, que é como se fosse ali um limite, né? O meridiano de Greenwich, ele é o meridiano que vai dividir, só que do outro lado, também paralelo a ele, tem um outro meridiano, que é a linha internacional data, que vai ajudar a nós definirmos o que é oeste e o que é leste nos hemisférios terrestres. E aí, quando nós olhamos para a Oceania, curiosamente, ela tem o seu território ali cortado pela linha do Equador, e por isso ela apresenta porções no hemisfério norte da Terra e no hemisfério sul, e ela também apresenta ali um conjunto de ilhas que estão próximas ali de ambos os lados da chamada linha internacional data, ou seja, nos hemisférios oeste e leste. Então, uma curiosidade aí para nós guardarmos, uma informação muito importante sobre a Oceania. É um continente que está presente nos 4 hemisférios da Terra. Uma outra informação importante tem a ver com a sua localização. Eu já falei aqui, já dei, isso já faz parte da localização, ela está presente em nos 4 hemisférios da Terra, mas você tem aí esse continente sendo banhado por 2 oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. E aí nós temos uma característica que é bem peculiar da Oceania. A Oceania, queridos, ela é composta por 3 grandes países, com 3 grandes massas emersas, podemos dizer assim, que é a Nova Zelândia, que é a Austrália, e eu tenho também a região das ilhas, né? Nova Zelândia, Austrália são as 2 principais, mas eu tenho também alguns conjuntos de ilhas que têm um destaque maior. E esses conjuntos de ilha, eles podem apresentar uma dimensão maior e uma dimensão menor, ok? Então, o grande conjunto aí que nós temos, dentro do que nós chamamos de Oceania, nós temos aí 3 conjuntos de ilhas, né? Nós temos 3 porções de terra maiores, podemos dizer assim, que seria a região da Austrália, nós teríamos ali também Papua Nova Guiné, que também está dentro dessa região, e a Nova Zelândia. São as 3 regiões de maior destaque aí dentro desse continente. E aí nós temos uma divisão interessante. A Oceania ela não é composta somente por grandes porções de terra. Aliás, isso daí é algo que não é característica da Oceania. A maior característica dela, na verdade, será a presença de ilhas. Então, a ilha ela já vai ser uma pequena porção de terra circundada ali por água.
Então, nós temos ali, mais ou menos, aproximadamente 10 mil ilhas compondo a região do continente da Oceania. Então, isso daí é muita ilha. Então, nós podemos dizer que o continente da Oceania é composto por massas emersas, mas também por uma grande quantidade de ilhas, que se aproxima aí às quase o que nós chamamos aí de quase 10 mil ilhas, ok? E aí nós temos, então, uma divisão que foi feita para explicar muito bem a composição dessas ilhas. Basicamente, nós temos alguns agrupamentos, e você pode perceber isso na página 196, quando você olha o mapa, e esses agrupamentos eles foram, né, estabelecidos principalmente aí devido aos processos de colonização, que nós veremos na próxima aula, mas aí foi feita uma divisão, então, uma divisão geográfica, geológica, dessas ilhas que formam a região da Oceania, dessas quase 10 mil ilhas que formam a região da Oceania. Então, eu tenho, o primeiro termo que vão utilizar para dividir algumas ilhas é a chamada Melanésia. Então, esse termo Melanésia, ele foi utilizado pela primeira vez em 1832 por um colonizador chamado Jules Dumont. Então, Jules Dumont, ele fez o seguinte, um francês, ele chegou à região e ele percebeu que existia um grupo de nativos com uma característica interessante, a cor da pele. Então, a pigmentação da pele das pessoas que viviam ali naquela região, formada ali por um conjunto de ilhas, como você tem ali, por exemplo, as ilhas de Bismarck, as ilhas de Salomão, que são mais conhecidas aí, Fuji e Vanuatu. Então, essas ilhas que estariam ali na região também da Papua Nova Guiné e da Nova Caledônia, que são as regiões ali que formam a Melanésia, seriam basicamente formados por povos de nativos com a pele mais escura, né? Então, por isso que eles deram aí uns nomes interessantes, como as ilhas dos negros, as ilhas negras, e depois os geólogos pegaram e geógrafos para definir, dividir esses agrupamentos de ilhas da Oceania, chamando de Melanésia, né? Um termo aí próximo do que nós conhecemos como melanina, né? Então, a cor da pele. Essas ilhas serão basicamente compostas por pessoas de etnias com a pele mais escura, né? Então, nós temos alguns povos nativos que vivem ali na região e têm algumas características interessantes. Tem até no livro de vocês uma curiosidade, né? Que nas Ilhas de Salomão, 10% da população, curiosamente, eles são negros, mas apresentam ali os olhos verdes e a coloração do cabelo aloirado, né? Eles são loiros, é interessante, são negros do cabelo loiro. Então, isso não tem nada a ver com tintura de cabelo ou com algo artificial, é uma característica, né? Biológica do povo que lá vive. Eu tenho um segundo grupo de ilhas, que é chamada de Polinésia. Então, a Polinésia já é constituída por outras ilhas aí, né? Então, o termo Polinésia, poli significa muitas, né? Então, Polinésia significa muitas ilhas. Então, essa região ali, ela tem também um dos grandes agrupamentos de um dos países, né, com as maiores terras imersas, que é a região da Nova Zelândia. Na Melanésia, eu tenho Papua Nova Guiné também, que faz parte aí dessa região com grande a presença de terras imersas, né? E a maior de todas é a Austrália, né? Apresenta aí uma porção maior, uma porção territorial maior. Então, essa região aí da Polinésia, você vai ter a região do Havaí. O Havaí, que é muito visitado aí por muitos turistas do mundo todo, principalmente turistas americanos, e vivem ali naquela região, usufruem ali dos recursos naturais que nós encontramos ali, das belezas das praias, e principalmente essa região vive do turismo, né? Então, a Polinésia é, sem dúvida nenhuma, uma das regiões que mais é visitada no mundo, né? Devido à questão dessas belas praias e também as pessoas que procuram ali praticar o chamado surf, né? Então, é uma região aí que é bem visitada em todo o mundo. E há outro tipo de divisão que foi feita aí na Oceania, é a chamada Micronésia. Então, existem ilhas que elas apresentam um tamanho territorial muito pequeno,
muito pequenas, por isso que elas são chamadas de micronésias, são as pequenas ilhas. E aí você tem as Ilhas Marianas, Carolinas, Marshall, Palau, Nauru e Kiribati. Então, essas ilhas aí terminariam aí essa divisão que compõe a Oceania, ok? A Melanésia, formada ali por povos de etnias com a pele mais escura, suas negras, né? Por isso que são chamados de Ilhas dos Negros ou Ilhas Negras. Polinésia formada por várias ilhas, um conjunto bem grande de ilhas. E eu tenho aí também a chamada Micronésia, que são as ilhas que apresentam uma extensão territorial muito pequena, ok? Uma outra característica importante para nós entendermos da Oceania tem a ver com a formação geológica e o seu relevo. A formação geológica, basicamente, você tem que lembrar da chamada dinâmica continental ou da deriva continental que ocorreu há muitos anos atrás, e os evolucionistas defendem que foi a partir de um processo de evolução da crosta terrestre, e essas mudanças que ocorreram em nossa crosta terrestre ocorreram principalmente devido à grande explosão, Big Bang. E a partir de lá, então, ocorreu um processo de transformação das nossas estruturas internas do nosso planeta, que possibilitaram, então, a formação dos continentes que temos hoje. Já os criacionistas defendem que, por ocasião do dilúvio, a Terra era formada também, acreditava-se, por um único continente, a Pangeia, que foi também separado aí em outros grandes continentes, ok? E aí nós vamos, então, para a formação geológica da Oceania, e nós vamos entender o seguinte: a Oceania ela vai se formar a partir do movimento de placas tectônicas. Então, você deve lembrar lá que a região da Ásia que nós estudamos, ela sofre influência de uma placa tectônica, a chamada placa indo-australiana. Então, pois é, essa placa indo-australiana, ela seria responsável também por formar aí essas divisões de inúmeras ilhas que temos na Oceania. Então, a Oceania apresenta um território, três grandes territórios compostos por terra, podemos falar assim, Papua Nova Guiné, Austrália e a Nova Zelândia, outras ilhas, outros conjuntos de ilhas, né, que são formados aí, você já viu, por povos de origem com a pele negra, né, por isso são chamados de Melanésia. Eu tenho a Polinésia, que são várias outras ilhas, e as ilhas menores, né, grupos bem pequenos de ilhas, são chamados de Micronésia. E existe um ponto interessante para você já visualizar aí uma informação para um avanço aí no conhecimento sobre o estudo dos continentes, é que tem se discutido a possibilidade de um novo continente em nosso planeta. Isso mesmo, a Zelândia. Então, a Zelândia ela estaria próxima aí ao continente da Oceania, e eles basicamente pegaram a informação de que a Nova Zelândia, ela, na verdade, formaria aí uma grande massa de terra que estaria imersa, ou seja, estaria embaixo do oceano, ligando-se então a Papua Nova Guiné. Então veja que coisa interessante, algo interessante. Então, toda a região que nós temos aí da Zelândia e Papua Nova Guiné, que está lá ao norte da Austrália, formariam um novo continente chamado de Zelândia, que está submerso. E que esse continente aí teria algumas características, entre elas um relevo, a presença de rochas e também uma dimensão territorial muito grande. Isso daí desde a década de 90, alguns cientistas já vêm estudando essas questões aí a fim de resolver mesmo se existe esse continente ou se eles vão abandonar esses estudos. Ao certo, ainda existem estudos sendo elaborados aí a fim de possivelmente daqui a alguns anos identificar esse novo continente em nosso planeta. Então seria um continente que estaria próximo aí e que, vamos dizer assim, roubaria, né, dos países da Oceania, que seria a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, que passariam a compor, então, a chamada Zelândia. Mas isso daí ainda é dentro do campo do estudo, né, da ciência. Ainda estão formatando essa ideia. Então, a Austrália, um exemplo aí, ela ligava-se, né, como ela é a maior massa de terra, ela ligava-se à África, América do Sul e à Antártida. Então, se você olhar
o mapa da página 198, que fala um pouquinho da dinâmica continental, você vai perceber que a Austrália ela estava ligada. Então, com o processo da deriva continental, a movimentação das placas tectônicas, o que aconteceu? Houve um afastamento e a formação, então, do continente da Oceania. E a Austrália ficou aí com uma terra, uma quantidade de terra, uma extensão territorial muito grande. Então, a Oceania, basicamente, ela acabou sendo formada aí por dois tipos de rocha, as rochas ígneas, e elas são formadas, as rochas ígneas, através da ação vulcânica. Então, todo o magma do vulcão, ele quando se solidifica, ele vira uma rocha ígnea, que são rochas de origem vulcânica, e eu tenho as rochas metamórficas, né, que foram ali alteradas pela pressão, foram alteradas ali também pela temperatura, por isso que elas têm esse nome, rochas metamórficas. Então, essas características, elas são bem interessantes, porque somado à questão do movimento de placas tectônicas, nós vamos notar que dentro do território da Oceania, eu vou ter relevos com a presença ali, por exemplo, de montanhas. E aí é o que está lá na página 199 do livro de vocês. Nós temos ali a chamada The Rock, né, a rocha, que seria no Parque Nacional da Austrália, lá de Uluru-Kata-Tijuta. Lá na Austrália nós temos então a Grande Rocha, né, que seria um exemplo aí dessas formações rochosas ocasionadas pelo movimento das placas tectônicas, ou também pelas chamadas tectônicas de placas. E aí nós temos outros exemplos também, como, por exemplo, os Alpes do Sul, na Nova Zelândia. Então, só para você ter uma ideia, a região da Oceania, eu falo que é uma das regiões mais diversificadas, quando eu falo de relevo e também de clima. Apesar de não ter uma extensão territorial muito grande, nessa extensão territorial que lá está, você consegue identificar essas características, como, por exemplo, a presença de montanhas, a presença de Alpes. O que são os Alpes? Os Alpes são elevações aí que apresentam temperaturas, a influência de temperaturas baixas. Tá? Então, você vai perceber ali que os Alpes, eles geralmente vão apresentar uma característica bem comum. Tá? O topo dos Alpes vai ser branco, porque lá tem a neve. Então, na Nova Zelândia, você tem ali a presença de uma região mais fria. Então, você já identifica as características climáticas bem diversificadas dentro da Oceania. E um outro ponto que acaba influenciando também na formação do relevo, no movimento de placas tectônicas, é a localização geográfica. Então, a Oceania localiza-se dentro do que nós chamamos de círculo de fogo. Então, o círculo de fogo que nós vimos aí nas últimas aulas, quando falávamos sobre a Ásia, é uma região do nosso planeta que está próxima ali ao continente asiático e também na Oceania, que é formado por vulcões, pelas atividades vulcânicas. Então, essas atividades vulcânicas, elas influenciam diretamente, desde a questão do movimento das placas tectônicas até mesmo a formação dos relevos terrestres. Então, nessas regiões você vai ter a presença de muitos furacões, nevoeiros, maremotos, então todos os tipos de acontecimentos que estão ligados aí a questões climáticas ou mesmo na formação de relevo vão ter influência direta desse círculo de fogo, dessa região com atividades vulcânicas, ok? Então, a hidrografia também é um ponto importante também. Devido ao tamanho territorial muito pequeno desse continente, você não vai ter a presença ali de uma variedade de rios. Pelo contrário, basicamente, a Oceania ela vive em função dos oceanos que a cercam, no caso, o Oceano Pacífico, em sua maior porção, e o Oceano Índico. Então, você vai ter ali alguns rios, poucos rios, principalmente dentro da Austrália, que é o país que apresenta a maior extensão territorial. Então, você vai ter o rio Murray, ou Murray, como alguns chamam, e Darling. Né? Então, esses são os dois principais rios ali dentro dessa região. E basta você lembrar aí que esses rios sempre vão ter as suas nascentes dentro das regiões de cordilheiras, rios geralmente surgem
são formados em regiões mais elevadas e vêm, então, para as regiões mais baixas, as regiões de planície. No caso, aí, a pequena desses rios, além do Aural, né? São 12 rios também localizados ali na Austrália. Então, a Austrália, de fato, vai ser a região que mais vai ser beneficiada aí, devido à questão da sua extensão territorial pelos rios, né? Nós não temos aí ocorrência de outros rios dentro das outras ilhas que formam a Oceania. Então, basicamente, esses cursos fluviais, como nós chamamos, os recursos fluviais, os rios, eles vão se destinar basicamente à Austrália. E o clima e a vegetação desse continente também é uma característica que nós podemos aí notar como sendo algo bem diversificado. Como eu falei para vocês, o continente da Oceania está localizado em 4 hemisférios da Terra. Então, nada mais interessante nós percebermos essa variação climática. Então, o clima, basicamente, ele vai ser influenciado devido à localização próxima à linha do Equador, e nós temos, então, a região da Oceania próxima ali à linha do Equador, que vai influenciar numa ocorrência maior de climas da zona intertropical. Então, você vai ter climas, desde o clima tropical, propriamente dito, com verões quentes e também invernos chuvosos, mas você vai ter também ali um clima mediterrâneo, né, que vai sofrer ali uma influência maior dos ventos costeiros, né, da região costeira. Então, dentro dessas características que formam o clima tropical, clima também subtropical, mediterrâneo, você vai ter ali a presença de verões bem quentes e também invernos bem chuvosos. E aí, maior parte da região da Oceania ela tem esse tipo climático, mas você vai perceber também ali em regiões com relevos mais elevados, como foi o caso ali dos Alpes, na Nova Zelândia, você vai ver a presença de climas mais frios, como, por exemplo, o clima de montanha. Isso daí vai influenciar diretamente na formação da vegetação. Os climas subtropicais, eles vão influenciar ali numa presença de uma floresta bem diversificada. No caso aí da região da Oceania, você vai ter a presença de vegetações, espécies próprias dessa região, né, que são chamadas de autóctones. Então, essas espécies elas vão se desenvolver e vão basicamente surgir dentro desse espaço específico com essas características peculiares, né? Então, basicamente 80% das espécies que estão dentro das espécies vegetais que existem dentro dessa região, elas só existem lá. Elas se desenvolvem justamente devido a essa confluência de climas que formam a região. Mas você vai ter também a presença ali de climas semiáridos, como é o caso do Parque Nacional de Uluru-Kata, que fica localizado na Austrália. Você consegue perceber mais essa transição aí de um clima que seria próximo ao semiárido, que nós teríamos aqui no Nordeste brasileiro, e também a presença de muitas florestas subtropicais, presença também de coníferas ali, e também outros tipos ali de florestas mais densas dentro do interior, principalmente do território da Austrália. Ok? Então, amanhã nós vamos concluir aí entendendo um pouquinho sobre a demografia. Né? Lembra aí que eu falei sobre o povo que compõe a Melanésia? Pois é, você vai saber qual é esse povo, qual a sua cultura e qual a importância da Oceania para a economia mundial. Né? Nós sabemos ali que lá existem alguns países que estão em ascensão econômica, dentre eles a Austrália, né, que é um país aí bem conhecido dentro do circuito econômico mundial, e a Nova Zelândia, que apesar de não ter tanta relevância, mas é um país muito importante dentro da economia do sistema mundo. Então, amanhã nós iremos concluir esse continente, que é um continente bem fácil, bem simples de nós estudarmos, sem grandes novidades, né? Tem algumas novidades, mas não é algo tão assim, podemos dizer, relevante e impactante para o estudo que vocês terão aí no futuro no ensino médio. Então, basicamente,
Essas foram as informações de hoje, a primeira parte da Oceania. E amanhã nós continuaremos falando sobre a demografia, a economia, um pouquinho da geopolítica desse continente. Eu quero ouvir agora vocês.